Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro, como eu gosto de fazer sempre que possível, ao ar livre, trazendo um pouco mais de luz, depois desses períodos de muita escuridão que nós vivenciamos aqui no nosso país, né? Muitas trevas. E, infelizmente, ainda existem alguns setores aqui do nosso país, da sociedade brasileira, que estão vivendo ainda na escuridão, outros estão na penumbra e outros estão ainda nas trevas totais, né? Mas essas pessoas, elas exercitam um mal agora fora do poder. Outra coisa é você exercer o mal estando com poder na mão, que potencializa muito mais esse mal. Agora, nesse momento, nós estamos vivendo uma grande transição no Brasil, onde depois de um processo eleitoral, onde nós participamos bastante e nós somos responsáveis ou corresponsáveis por essa mudança aqui no nosso país, nós conseguimos jogar para o lixo da história uma série de personagens. Mas eles não estão mortos. Eles estão aí na penumbra, estão na escuridão, tentando apagar a luz que chegou aqui até o nosso país. Bom, o nosso papo aqui ele pode parecer um tanto quanto filosófico, mas sempre é filosófico toda reflexão que a gente puder fazer. E quando a reflexão ela ajuda a gente a entender as coisas concretas da nossa vida, aí é que ela fica mais interessante, né? Alguns fenômenos que nós estamos vivenciando agora no Brasil, eles são da humanidade. O mal não nasceu agora, o mal na humanidade, o mal do homem. Como também não nasceu a bondade, a amizade, os valores positivos, os sentimentos, o amor, a inveja, o ódio, enfim, desde que o homem é homem, esses fenômenos estão presentes. Agora, quando existem condições numa sociedade para que você tenha mais pessoas difundindo as coisas ruins, aí a gente fica numa situação muito complicada. Nós agora estamos vivendo uma transição, onde, a partir da nossa participação política, nós conseguimos mudar o rumo do nosso país. Nós não conseguimos fazer aqui uma transformação radical para que a gente tivesse justiça social no outro dia, mas nós conseguimos, pelo menos, parar o processo de destruição que estava acontecendo no nosso país, que, objetivamente, pelo menos, para a gente usar um exemplo bem claro, né, iria extirpar, né, da sociedade, da nossa história, iria eliminar da história do nosso país, da nossa convivência, uma nação indígena. Isso não é pouca coisa. Então, a mudança que nós tivemos no nosso país já fez com que outros astrais, né, outras luzes viessem. Nós vimos aí nesses últimos dias o presidente Lula viajando para os Estados Unidos, uma viagem muito rápida, né, mas extremamente efetiva no sentido de trazer para todos nós aqui uma pauta positiva. Houve muita reverberação. Às vezes, gente, o governante faz isso, né? Ele provoca uma situação porque ele sabe que ele vai motivar a opinião pública. Por mais que os resultados concretos não sejam aparentes, não sejam palpáveis, quando você mobiliza a sociedade, você já está fazendo algum tipo de provocação para a mudança. E foi isso que o presidente Lula fez, né? Quando ele vai para os Estados Unidos, ele joga uma série de questões, ele entra no noticiário internacional. Quando ele entra no noticiário nacional, ele faz com que as pautas negativas que nos torturaram durante tanto tempo, né, elas comecem a perder força para dar entrada agora a discussões sobre pautas positivas. Então, nós estamos vivendo essa transição, o que não é pouca coisa. Você que vivenciou muitos períodos de tensões nos meses passados, você às vezes pode ficar pensando assim, puxa vida, está meio estranho esse tempo assim, eu não estou desacostumado, né, a não ter mais conflito. Bom, pelo menos agora está dando para a gente refletir sobre algumas questões. O ex-presidente da República, ontem, ele mais uma vez disse que está querendo voltar para o Brasil, mas será que ele vai voltar mesmo? Esse homem que está absolutamente e nitidamente atormentado vai querer voltar para o Brasil para ser preso? Porque não tem escapatória, gente. São muitos crimes, são muitas situações e agora, com os processos todos jogados na primeira instância, são vários juízes. Não é possível que a magistratura aqui do nosso país toda se comporte como se o Augusto Aras não tenha visto nenhum tipo de crime. E eu não estou falando nem dos crimes relacionados ainda ao período da pandemia aqui no nosso país, porque quando mudar o Procurador-Geral da República, todos os crimes que foram apontados contra o ex-presidente da República, eles serão novamente colocados
à luz, né? Para a gente enxergar o que fez essa gente e esse personagem contra o povo brasileiro. Bom, vou conversar com vocês sobre alguns assuntos objetivos, mas antes de mais nada, quero convidar você, antes que eu me esqueça, a você se inscrever aqui no nosso portal, você que não é inscrito ainda. Conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos, são sempre considerados. Todos os dias eu faço aqui um chat para bater um papo com vocês, né? Entre 5 horas, 5 e meia. E se você gostar, participe aqui sempre dos nossos chats e também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais próximo, ficar mais engajado aqui nos nossos encontros, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, quando a gente analisa o que está acontecendo hoje no Brasil, sempre tem alguém que pergunta a seguinte questão, né? O bolsonarismo, ele vai morrer aqui no Brasil? Bom, ele pode morrer com esse nome, né? O personagem pode ir para a cadeia, pode sofrer uma série de situações, mas a ignorância, o mal, a intoxicação que aconteceu no Brasil e acontece em outras partes do mundo, ela não vai ser dissipada facilmente. Há aí um processo de educação que tem que ser cada vez mais difundido, um processo cultural, um processo de informação que faz com que as pessoas reflitam, né, de uma forma racional e acabem até encontrando a verdade absoluta naquele pensamento do Sócrates, né? O filósofo de aproximadamente 500 anos antes de Cristo, quando ele cunhava, né, uma expressão, um pensamento que dizia que o mal não é feliz. O mal não pode ser feliz. Bom, o que ele queria dizer exatamente com isso, né? A gente especula sempre com a seguinte ideia, e os intérpretes também de filosofia de Sócrates interpretam desse modo também. Alguém que tem o mal dentro de si, alguém que se comporta dentro de valores que são valores ruins, essa pessoa enxerga tudo ao seu redor da mesma forma, ela projeta no outro aquilo que ela é. Se ela é muito desconfiada, ela acha que todo mundo é desconfiado. Se ela é uma pessoa que não tem nenhum tipo de empatia, ela acha que as pessoas também não têm empatia com ela. Se é uma pessoa capaz de trair o outro, ela acha que o outro pode traí-lo também. Se ele é capaz de fazer uma violência contra uma pessoa, ele acha que qualquer pessoa pode fazer violência contra ele. Então é uma pessoa que fica atormentada o tempo todo. O mal faz muito mal. Por outro lado, o bem atrai o bem. O bem, ele tem exatamente uma força contrária. Quando você acredita no bem, acredita no próximo, você dorme mais tranquilo. Você não acredita que alguém vai invadir o seu quarto para te dar uma facada nas costas. Vocês vejam a figura do ex-presidente da República que dormia com armas, uma arma debaixo do travesseiro e outra arma muito próxima. Como é que essa alma pode ser uma alma que viva bem? É o mal encarnado no ser humano. Esse homem que está livre, mas ele está preso. Livre nos Estados Unidos, mas está preso porque não tem nenhum amigo. Não está lá o Hélio Negão com ele, está ali com meia dúzia de seguranças, são seus amigos, não está a esposa, não está a filha, não estão os filhos numa diáspora, um dos filhos na Noruega. Filho esse que esse homem de família só foi reconhecer, homem de família entre aspas, né? Só foi reconhecer a paternidade quando o menino tinha 10 anos de idade. Então, que é uma coisa que ressalta bem quem é o perfil dessa criatura, né? Esse homem de família. Essa figura que andava de colete à prova de balas por todos os lados, esse homem que, atento, né, a qualquer movimento que poderia repetir na cabeça dele um atentado contra ele, como é que uma figura dessa pode viver bem? E agora, com uma situação completamente diferente, que deve estar sendo, né, certamente um elemento altamente perturbador, que é o fato dele não ter mais imunidade jurídica. Ele é um homem que, se vier para o Brasil para responder os crimes que ele terá que responder e praticar mais um crime agora, ele é um sujeito comum. Ele pode ser preso em flagrante. E a tendência dele cometer um crime é muito grande, porque ontem, nos Estados Unidos, ele já falou uma série de bobagens também, questionou de novo o processo eleitoral, o TSE, ele referendou, endossou, de um certo modo, as manifestações golpistas lá em Brasília e mostrou mais um mau caratismo, né, que nós já conhecemos, que é tentar se desvincular dessas pessoas.
tentar dizer que o que aconteceu contra a democracia do nosso país não teve responsabilidade dele. O próprio clã Bolsonaro, os bolsonaristas de uma maneira geral, não estão dando mais bola a essas pessoas que foram à vanguarda nesse processo todo virulento, que só fizeram isso porque estavam acreditando que o Bolsonaro iria socorrê-las, que as Forças Armadas, que Bolsonaro dizia estarem a seu comando, como chefe supremo das Forças Armadas, iria protegê-las desses crimes todos. Essas pessoas estão totalmente jogadas agora num cárcere, vão ficar muito tempo presas, e cadê o clã Bolsonaro para dizer alguma coisa? Estão tentando fazer, já circulam pelas redes, uma manifestação no próximo dia 2 de abril contra o governo que está aí, o governo que acabou de ser eleito. Eu pergunto a vocês acham que vai ter gente querendo fazer manifestação mesmo? Até sugeriria, né, para essas pessoas que estão querendo fazer manifestação, para alugarem muitos ônibus, irem para Brasília e tentarem ficar ali na frente dos quartéis, ficarem ali agora, ficarem nessa configuração. Eles tentarem fazer algum bloqueio de alguma estrada, né, para ver qual será o comportamento da Polícia Rodoviária Federal. Aliás, só de curiosidade, né, eu vi o novo chefe da Polícia Rodoviária Federal, a figura, né, a imagem já garante o produto. Né? O dirigente lá tem 2 metros de altura, parece Schwarzenegger, né? Então, enfim, eu estou ilustrando isso aí para dizer para essas pessoas que elas, se tentarem fazer alguma coisa, elas vão experimentar uma conjuntura que elas não experimentaram anteriormente, que anteriormente eles estavam no imaginário que estariam cobertados pelos criminosos dentro do poder, pelo mal dentro do poder. Mas agora o mal está fora do poder. E o mal será combatido com a lei, com a força do Estado, com a democracia, com a sanidade mental. Então, se eles tentarem fazer alguma coisa, eu acho que vai ser muito ruim para eles, né? Não é à toa que nos Estados Unidos eles não fizeram absolutamente nada em relação à presença do presidente Lula lá, porque eles percebem agora que o mal não está mais no poder. Então a situação para essas pessoas vai ficar muito complicada. Gente, hoje está saindo, eu vou comentar com vocês mais tarde, tá? Porque a notícia de destaque, essa aqui no UOL, acho que dá para vocês verem, fazer aqui que nem meu amigo Tiago dos Reis, vou colocar o celular aqui, ó. Matéria essa aqui. Governo Bolsonaro foi alertado sobre fome e cortou comida de Yanomamis. Ofícios do Ministério da Saúde informaram a situação nutricional crítica dos indígenas. Gente, isso aqui é prova, isso aqui não é especulação, isso aqui dá cadeia, isso aqui é genocídio. Eu, felizmente, ouvi agora o ministro Silvio Almeida, do Ministério dos Direitos Humanos. Ele já foi lá, novamente, em Roraima, e ele está colocando claramente as condições técnicas, jurídicas, que apontam para a existência de crime de genocídio. Então, a coisa não é pouca coisa. E é o seguinte, aí é a justiça comum. A Justiça Comum Federal já jogando uma série de dados, uma série de informações sem a participação do senhor Augusto Aras. Então, será que o ex-presidente da República ele vai querer voltar aqui para o Brasil sem imunidade nenhuma? Esse homem infeliz, esse mal ambulante, será que ele vai querer enfrentar a lei? O filhote dele está dizendo que no Brasil podemos ter algum tipo de rebelião se o Bolsonaro for preso. Então, que tentem a partir de agora, tentem fazer um ensaio agora, no dia 2 de abril, façam as manifestações, vamos ver se vocês estão com essa bola toda, né? Gente, eu fico por aqui, mais tarde temos mais assuntos do final de semana, muito interessantes que eu quero repercutir com vocês, mas por enquanto eu vou ficando aqui agora no nosso portal, tá bom? Um grande abraço, eu espero vocês mais tarde, tchau!